Livro de João, capítulo 6. Pode aumentar um pouquinho agora, Rafa. Versículo 50. Não é 1 João, amém? João. Deixa sua Bíblia aberta no versículo 57. Na verdade, 54, para a gente entender melhor. 54, João 6, 54. Amém? Eu queria deixar alguns princípios básicos aqui, para que a gente venha a entender sobre o destravar do nosso destino. Vamos ler a partir do versículo 54, João 6, amém? Acharam? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem se alimenta de mim viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes isso: escandalizai-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, que era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão pelo meu Pai, que não for lhe concedido, ou para o meu Pai que não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Amém? Amados, estava acontecendo algo novo naquele lugar. Estava acontecendo algo inusitado nesta cena. Estava acontecendo algo de difícil compreensão. Jesus Cristo se reúne com muitos dos seus discípulos, que eram 70, não apenas os 12, e mais uma multidão que estava ali perto, e começa a fazer esse discurso, um discurso esquisito, um discurso que não cabia na mente dos judeus. Ele estava falando sobre um antropofagismo, sobre um canibalismo. Ele estava falando sobre beber sangue e se alimentar da carne. Jesus Cristo foi direto, e isso não poderia ser concebido para uma mente nem hoje e nem naquela época, quanto mais para uma mente arcaica, o qual havia muitas proibições, e a lei proibia comer carne disso, carne daquilo, animal que não podia ter pele lisa, animal que tinha que ter pata fendida, era cheio de regras. Quanto mais se alimentar de carne humana e beber do sangue humano, era um canibalismo, sangue humano, era um canibalismo e também um vampirismo, mas eles não poderiam entender porque parecia loucura. Ora, certas propostas de Deus sempre vão parecer loucuras para nós. Algumas coisas nós não entenderemos. Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço tu não entendes agora, mas tu entenderás depois. O nosso problema é que nós queremos às vezes entender tudo, nós queremos desmistificar tudo, e tudo é desmistificado no seu devido tempo, para um propósito definido. Então, o que acontece? Jesus queria destravar o destino de alguns ali.
A vontade de Cristo era que muitos compreendessem a sua mensagem. A vontade de Jesus ali era que todos aqueles que estavam ouvindo o que parecia ser uma epifania da parte de Cristo, uma loucura, aonde ele diz: comam da minha carne, bebam do meu sangue. A vontade dele era que todos pudessem compreender e comprar aquilo ali, agarrar, agasalhar, dizer: eu estou junto nessa proposta, eu estou junto nesse propósito. Mas não foi assim que aconteceu. Então o destino de muitos não foram destravados. E por que o nosso destino não é destravado? Porque às vezes nós não compreendemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Domingo nós falamos aqui sobre murmuração, sobre as águas de Mara. Eles chegaram até Mara. Deus não disse que aquele lugar era as águas de Mara, mas logo quando eles quando eles chegaram naquele lugar e provaram da água, e as águas eram amargas, eles disseram: isso aqui não presta, isso aqui não é bom, esse lugar é amargo, essas águas são Maraim, águas amargas. E começaram a encher a paciência de Deus, e Deus disse: então vou transformar em doce. Mas eles não sabiam que eles precisavam daquela água para poder caminhar, para poder serem preservados, porque aquela água era uma fonte medicinal, que tinha uma riqueza de propriedades, para que eles pudessem chegar 11 quilômetros depois em sua sã segurança. Então eles reclamaram do propósito de Deus. Às vezes na nossa vida nós passamos entre o ponto A e o ponto C, nós passamos pelo ponto B, que é o ponto de amargura, mas nós temos que passar dando glória a Deus, porque a fonte de Mara não diz, a fonte de Mara, ela não te deixa amargo, ela demonstra o que já está dentro de você. Eles já estavam amargos, 3 dias reclamando, 3 dias sedentos, e quando foram dessedentados, começaram a reclamar: vamos morrer aqui, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui nessas fontes amargas. A amargura não te deixa amargo, ela demonstra o que já está dentro de você. Então nós temos que começar a glorificar a Deus em tudo. Amados, nós vimos que eles não puderam ter o seu destino destravado e começaram a ir embora. Se vocês continuarem a ler, vocês vão ver Jesus dizendo o seguinte: eles estão indo embora, e vocês não vão, não? E aí Pedro diz o seguinte: para onde iremos? Se só tu tens, se o Senhor se o Senhor a palavra de vida eterna. Ele diz ainda, ele nem diz para onde iremos, o original é: para quem iremos? Quem é o mestre que pode nos ensinar, senão o Senhor? Senão o Senhor. Amados, para que o nosso destino seja destravado, é preciso entender que ele só é destravado quando aceitamos o novo. Nós temos dificuldade de aceitar o novo. Nós somos formatados. Tudo aquilo que é novo nos espanta. Tudo aquilo que é novo nos deixa com o pé atrás. Sem risco não há sucesso. Risco e sucesso andam juntos. Era novo para eles esse discurso. O discurso de quem é o Cristo, quem é o Messias, esse curou, por que curou, não curou, esse cego já nasceu cego, quem pecou, como é que foi, é o diabo que é expulso, Jesus expulsa pelo diabo ou por Deus. Essa lenga-lenga que eles viviam debatendo, quem é o maior, quem é o menor, quem anda contigo, quem senta à direita, quem senta à esquerda, isso aí eles já sabiam, eles já sabiam. Mas quando Jesus começou a dizer: ei, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, agora aquele que não se alimenta de mim não tem parte comigo, eles falaram: opa, isso aí eu nunca ouvi, eu vou para trás. Os vossos pais comeram do maná que caiu do deserto e morreram, mas aqui está um maná que não perece. Maná? Eu estou vendo um profeta na minha frente, eu estou vendo Cristo, eu creio que ele faz milagre, mas pão? Não, enlouqueceu. Tomou sol demais na beira da praia de Cafarnaum, porque ele estava em Cafarnaum, o que seria aqui no Ceará, Jericoacoara, comparado. Você vê que Jesus não é bobo, olha onde ele evangelizava, amém? Glória a Deus.
Portanto, quando você vê o seu irmão em Jericoacoara, diz assim: oh, glória a Deus, Deus abençoa ele, amém? Não diz assim não fica com inveja dele não, amém? Quando você vê o pastor em Jericoacoara, dá um glória a Deus, amém? Irmão, você está com inveja? Dá um glória a Deus, amém? Glória a Deus. Amados, quem se propõe a agarrar o novo, rompe para o destino que Deus tem para você. O nosso destino não é destravado porque nós não queremos o novo na nossa vida. Nós nos agarramos sabe, o arcaico, aquele negócio que fica assim: não, eu aprendi assim, eu sou assim. Olha, há muito tempo atrás, se você dissesse em uma prova que o átomo é a menor parte da matéria, você tirava 10, porque nós aprendemos assim na física. Mas hoje já descobriram as subpartículas da molécula atômica, já se falam em nanotecnologia, em nanomatéria, em nanopartícula, em nanomolécula, já se descobriram os bósons de Higgs, partícula de Deus e etc. Já se descobriu isso tudo, mas quem te ensinou estava errado? Não, era a luz que eles tinham naquele momento, naquela época. Então hoje, se você disser que o átomo é a menor parte da matéria, você tira 0. Jesus estava dizendo para eles: os antigos vos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bate na tua face, vira outra. Era novo, eles não entendiam isso, eles recuavam. O nosso destino não pode ser destravado se nós não entendemos o novo, se nós não entendemos, se nós não pudermos sair dessa formatação. Todo aquele que tiver medo do novo não está pronto para receber o futuro que Deus tem para ele. Se você tiver medo do novo, você não está pronto para receber o futuro que Deus tem para você. Não tem como, irmãos. Você vai ficar na máquina de escrever a vida inteira. Mas pastor, a base é, olha, o novo só não pode ser aplicado na sua vida se o fundamento for transformado ou for retirado. Que fundamento? Cristo. O fundamento é um só, o fundamento é eterno. Cristo é o firme fundamento. A mesma base da máquina de escrever é a mesma base do seu notebook, mas você não usa mais a máquina de escrever. Aonde fica o A na máquina de escrever, fica o A no seu teclado do notebook. Aonde fica o S na máquina de escrever, fica o S no seu teclado do notebook. A base é a mesma, o fundamento é o mesmo, mas o software é diferente. Entenda, se você não estiver disposto a viver o novo, você não vai romper para o futuro que Deus tem para você. Você não vai destravar aquilo que Deus tem para você. O Espírito Santo é o Espírito de coisas novas. O Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes e ele fez algo novo. Todos foram cheios do Espírito. Não tinha acontecido antes isso. Nós precisamos entender o novo de Deus. Nós precisamos sair desse casulo e romper para um futuro que Deus tem para você, para nós. Segunda coisa é que o nosso destino é destravado quando o que é fora de lógica começa a acontecer. Não tinha lógica comer a carne e beber do sangue, não tem lógica hoje, vai ter lógica naquela época. Mas são coisas fora de lógica que traz sobre a nossa vida o sobrenatural. Toda vez que a proposta fora de lógica se manifestar em fé, a lógica da dúvida também se manifestará. Preste atenção, toda vez que Deus te der uma proposta fora de lógica para você usar a fé, a dúvida vai se manifestar juntamente com a proposta de Deus. Será que isso é de Deus? Será que entrar nesse empreendimento é de Deus? Será que jejuar 3 dias é de Deus? Eu vou morrer, Tem gente que diz assim, pastor, eu não aguento ficar 6 horas sem comer, quanto mais jejuar o dia inteiro. Aí começa a jejuar, eu falo, não, irmão, vai pela fé. Aí começa a jejuar, aí no outro dia diz assim, pastor, não me deu nem dor de cabeça. Não me deu nem dor de cabeça. Toda vez que uma proposta da fé que é fora de lógica se manifestar, a proposta da dúvida vai se manifestar também. Agora, depende de quem você dá razão. A ilógica, que é a fé, ou a lógica,
da dúvida, porque o seu cérebro pensa de maneira lógica, mas o seu coração, ele segue, às vezes, ou melhor, ele tem que seguir em fé propostas ilógicas. Aprende uma coisa: quando a sua mente visualiza o seu destino, o seu coração, ele começa a desenhar o caminho. Essa é a diferença de quem realiza e de quem sonha. O realizador espera para acontecer, o sonhador já está lá, já viu acontecer há muito tempo. Então você precisa entender que você precisa alimentar são os seus sonhos em Deus. Enquanto a sua mente diz, não vai dar certo, o mercado não vai dar certo, a bolsa diz isso, a bolsa de valores não vai dar certo, porque está todo mundo indo para esse lado, não vai dar certo, e Deus está dizendo, vai por esse caminho. Certa vez nós conhecemos um homem e ele foi plantar maracujá numa região que não dava maracujá, mas ele não queria plantar maracujá, ele queria fazer piscicultura. E aí um pastor amigo meu disse para ele, rapaz, piscicultura, mas eu não estou vendo você com peixe, eu não estou vendo você com piscina, eu vejo você com um fruto amarelo, um maracujá na mão. E ele disse, pastor, esse negócio até é doido, eu vou morrer de fome se eu plantar maracujá lá em Trombudo Central, extremo oeste de Santa Catarina. Ele, não, mas vai dar certo. Aí ele, muito tímido, jogou umas sementes lá de maracujá e fez o canteiro e tal e plantou. Aí dá um dia, ele desce na rua da igreja com umas caixas de maracujá, e ele disse o seguinte, pastor, eu ainda não vendi os maracujás de lá não, mas eu já trouxe o dízimo de maracujá em plantação, para que o senhor possa fazer o que o senhor quiser na igreja. Irmãos, quando o pastor botou no púlpito, era um púlpito bem grande, era um púlpito grande aí, não era de madeira, não era transparente assim, que ele tirou um maracujá e botou em cima. Eu falei, isso é um melão, isso não é um maracujá, nem aqui nem na China, isso é um melão. Irmãos, tinha um maracujá que pesava 630 gramas. Sabe o que é 630 gramas para um maracujá? 630 gramas para um abacate não é muita, mas para um maracujá, não, era maracujá grande. Ele falou, pastor, esse ainda não é dos maiores, vamos lá que o senhor vai ver. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, Ele honra. Agora, você tem que escolher, se é apenas um realizador, que espera acontecer para crer, e Deus quer que você realize, amém? Ou se você é um sonhador, que vê antes, e já está lá, antes que aquilo seja materializado. Porque a palavra de Deus diz, assim na terra como no céu, já aconteceu em outro plano, só resta apenas se manifestar aqui na terra. Já aconteceu no céu, agora tem que acontecer aqui na terra. Nosso destino é destravado quando você alcança isso. Eles não estavam enxergando o pão na frente deles, estavam enxergando o homem. Não podiam entender porque só compreendiam aquilo que enxergavam. Há uma diferença de enxergar e ver. Diga assim comigo, enxergar. Diga assim comigo, enxergar. Ver. Quem enxerga, vive por vista. Quem vê, vive por visão. Deus chega para Abraão e diz o seguinte, Abraão, olhe para as estrelas, olhe para o céu, visão. Abraão, olha para você, o que você tem, Abraão? Eu enxergo em mim. A Bíblia diz que Abraão já tinha os seus dias ultrapassados, e Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Abraão olhava para si e enxergava um corpo falido. Abraão olhava para si e enxergava um corpo que não tinha capacidade de frutificar. Mas Deus disse, eu vou te dar agora, não algo que é por vista, mas algo por fé, que é a visão. Olha para o alto, está vendo as estrelas do céu? Você está vendo tudo que o cosmo pode lhe presentear? Sim, eu estou vendo. Então conta. Não posso. Conta as areias? Não posso. Pois é, assim será a sua descendência.
Abraão precisava ser motivado por uma visão. Quando a gente enxerga e perde a visão, nós não conseguimos ver o destino que Deus tem para a gente. Aí você olha uma pessoa toda errada e Deus fala o seguinte: olha, eu vou te levantar nessa terra. Aí você diz: quem é esse? Esse eu conheci. Esse? Olha, eu vou fazer um grande milagre nessa vida. Ela? O Senhor não sabe quem ela é. É porque vive por vista e não vive por visão. A Bíblia diz que Sara riu. O anjo disse o seguinte: olha, nós vamos te visitar, o Senhor vai te visitar e você vai engravidar. Aí Sara riu. Por isso que o nome do menino é Isaac. Itzhak significa sorriso, que é o original no hebraico de Isaac. Por isso que ela riu. Sara não acreditou. Aí Abraão creu. Sara não acreditou tanto, que diz: quer saber de uma coisa? Deus falou, está demorando muito, dorme com a minha empregada. Aí Abraão diz: vou fazer essa forcinha. Aí foi dormir com Agar. Aí deu em desgraça, mas mesmo assim Deus cumpriu a sua promessa. Ele disse: olha, farei de ti uma grande nação. A opção é sua: viver por vista ou viver por visão. Eles não compreendiam, eles só enxergavam o que estava na frente dele. Um mestre, um rabino dizendo: coma da minha carne, beba do meu sangue. E nisso foi saindo um, foi saindo outro, e eles não estavam entendendo a proposta de Deus. A proposta de Jesus era: eu preciso destravar vocês para um futuro extraordinário. Eu preciso destravar vocês para algo grandioso. Deus não te chamou para que você venha domingo, quarto, o dia que seja, sente, ouça uma palavra e volte para casa, e aqui a sua vida permaneça da mesma maneira. Deus te chamou para um futuro extraordinário. Para um futuro extraordinário. Agora, um futuro em comum tem que ser gerado em você através de uma fé em comum. A fé é a semente para o seu milagre. Diga assim: a fé. Diga comigo com força: a fé é a semente para o meu milagre. Aprenda uma coisa: a visão não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna as coisas possíveis. A visão, ela não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna possível. Era fácil engolir esse discurso, comer da minha carne e beber do meu sangue? De maneira alguma. Mas se eles ficassem e continuassem falando com Jesus, eles iam ver que era possível. Às vezes você tem um projeto de vida, às vezes você tem um projeto que Deus quer concluir na sua vida, mas você diz: é muito difícil, não vai acontecer. A visão não veio para deixar as coisas fáceis, a visão veio para deixar tudo possível. Possível. Deus não é um Deus, a palavra do Senhor diz que entre todas as promessas Ele diz: no mundo tereis aflição. Deus não é um Deus que te enche de facilidades, até porque Ele não é um pai irresponsável. Primeiro você rasteja, depois você caminha, depois você começa a correr. Quando você está engatinhando, o seu joelho dói, e daqui a pouco você começa a ficar gordinho. Você não quer mais o incômodo do seu joelho doendo, calejando. Você até não raciocina sobre isso, porque você é uma criança, mas meio que instintualmente você começa a querer andar. Daqui a pouco você quer correr, porque você enxerga as coisas e você quer pegar essas coisas depressa. Deus nos criou com essa capacidade de conquista, e em todo tempo Ele diz: domine o homem sobre toda a terra. Ei, a visão não veio para tornar algo na sua vida fácil, ela veio para tornar possível, ainda que possa parecer muito difícil. Mas nós, na maioria das vezes, desistimos no meio do caminho. O Senhor nos trouxe aqui, estamos em Mara, vamos beber desta água. Quer saber de uma coisa? Voltaremos para o Egito. Toda vez que você negligencia a visão de Deus sobre a sua vida, você não só para, mas também volta atrás.
Se fosse só parar, era um prejuízo. Mas você não só para e volta atrás. Eu ainda digo o terceiro prejuízo: as pessoas que precisariam de você, que seriam beneficiadas através da visão que Deus colocou na sua vida, serão prejudicadas por causa da sua preguiça, irresponsabilidade e negligência com a visão de Deus. Já pensou? Se Pedro volta atrás, Pedro pregou e milhares de vidas aceitaram Jesus. Pedro disse: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Agora imagina o Pedro voltando com os outros: eu quero lá saber disso. Tchau. Eu não vou ficar ouvindo esse discurso maligno. Eu andava com ele, eu pensava que ele era o Cristo, eu pensava que ele era aquele que... Não, tchau. Pirou. Mas Pedro disse: eu aceito a proposta. E mais tarde, olha quantas vidas foram beneficiadas. Diga a pessoa que está ao seu lado, olha para ela e diga assim: ei, tem muita gente que vai ser beneficiada pelo milagre que vai acontecer na sua vida. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí. Sabe por quê? Porque o justo, ele cresce como carvalho de justiça. Ele cresce como o cedro do Líbano. Mas nós queremos ser cogumelos. Cogumelos em 10 dias cresce, mas com um chutinho se derruba. Agora um cedro demora 40 anos para crescer, mas ele faz sombra sobre todas as árvores. E tem um detalhe: quanto mais ele cresce para cima, proporcionalmente ele cresce para baixo. As suas raízes são tão fundas que dificilmente se consegue arrancar. E é preciso 13 homens para abraçar. Agora, um carvalho, ou melhor, um cedro, ele demora 10 anos para chegar nessa estatura. 10 anos. Um cogumelo, 10 dias. O cedro não se arranca. O cogumelo, com o vento sai. A opção é sua. Quer ser um cogumelo, crescer rápido e atingir as coisas rápidas, ou ser um cedro crescendo no Senhor? Nós queremos as coisas rápidas. É por isso que às vezes desistimos também no meio do caminho. Amém? A visão não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna possível. Outra coisa que acontece para que o seu destino seja destravado é que quando você não entende a separação da mente e do coração, o seu destino fica travado e você não consegue romper naquilo que Deus tem para você. Há uma batalha entre mente e coração, entre mente e coração, mente e coração. A mente diz não faço, o coração diz eu vou. A mente diz não faço, o coração diz eu vou. Aí você diz eu tenho fé, e a sua mente diz o seguinte: não vai, porque vai dar errado. Enquanto você não entrar em harmonia entre mente e coração, e deixar com que a fé venha pisar às vezes em buracos escuros, sem que você venha entender o que está embaixo, para que o chão do Evangelho te sustente, você ainda vai ficar vivendo no malefício da dúvida, sem sair do lugar. Se você olhar a maioria das propostas de Jesus, elas não tinham lógica. Não tinham lógica. Eu estava ouvindo hoje Cash Luna, e ele disse o seguinte: nós inauguramos um templo, e esse templo tinha 213 mil metros quadrados. E quando nós fomos inaugurar, um dia antes, na reunião, eu juntei os obreiros, isso na Guatemala, e eu falei: não será suficiente, teremos que ter um lugar maior. Ele não tinha nem inaugurado o primeiro. Teremos que ter um lugar maior. E a primeira coisa que as pessoas fizeram: o senhor está louco, nós nos matamos para construir aqui, agora tem que construir um lugar maior. E as pessoas começaram a sair, e o coração de Cash Luna começou a queimar. E em pouco tempo depois, ele inaugurou um lugar 2 vezes maior, sem uma dívida com o banco. E ele disse o seguinte: quando o seu coração queimar e a sua mente disser não, vá pela ilógica da fé, porque a fé te leva a um lugar
aonde a lógica não pode te levar. A fé em Cristo disse o seguinte: Pedro, siga um homem com um cântaro. A fé em Cristo disse o seguinte: Pedro, vai lá e tira uma moeda da boca de um peixe. E Pedro vai lá e tira a moeda da boca de um peixe. A fé em Cristo diz o seguinte: eu morrerei, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E eles creram. Você pode entender, quando você vai em Israel hoje, até hoje o túmulo está vazio. E para aqueles que não sabem, quando Jesus ressuscitou, a única coisa que encontraram lá foi um lenço dobrado. A fé em Cristo diz: Jesus vai voltar. Esse lenço dobrado significa o seguinte: toda vez que o Senhor comia, ele dobrava o lenço para dizer que iria voltar quando saía da mesa. Toda vez que ele estava comendo e ele saía da mesa e deixava o lenço desdobrado, o servo podia pegar toda a comida e recolher, porque o Senhor não voltaria a comer. Quando Jesus ressuscitou, a única coisa que encontraram na sua tumba foi o lenço dobrado. Ele deixou um sinal: ele vai voltar. A única coisa, ele deixou o lenço dobrado. Preste atenção, meu irmão. Você precisa entender que a sua mente lhe dará sabedoria para chegar lá, mas o seu coração já desenhou o destino. Quando a sua mente entende que o seu propósito, o seu coração começa a desenhar o caminho. O seu destino só será destravado quando as pessoas erradas saem da sua vida e as pessoas certas venham a permanecer ou venham a chegar. Tem gente que reclama: fulano saiu da minha vida, o seu destino é destravado quando as pessoas erradas saem da sua vida e as pessoas certas chegam ou permanecem. Você não vê Jesus indo atrás dos discípulos dizendo: eu preciso de você, eu vou entrar em depressão, Joãozinho, eu vou entrar em depressão, Mariazinha, eu vou entrar em depressão, Josézinho, eu vou entrar em depressão se você não ficar comigo. Não. A Bíblia diz que eles deixaram a Cristo e Jesus ainda desafia: e vocês não vão também? Eu aprendi algo. Quando Jesus diz: e vocês não vão também? Porque a palavra do Senhor diz que ele sabia quem iria traí-lo e estava ali entre eles. Algumas pessoas erradas na nossa vida, elas não saem. Pessoas erradas, elas entram sem pedir licença, mas elas só saem se você pedir que elas sejam retiradas. Sai da minha vida, por favor. Quando Jesus diz: e vocês não vão também? Eles disseram: para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, ou se só o Senhor é a palavra de vida eterna? Jesus estava falando para eles: ei, é com vocês que eu vou fazer algo grandioso. Não, em nenhum momento Jesus usou uma multidão para fazer algo grande. Nós é que gostamos de ter algo significativo na nossa vida para começar o propósito de Deus. Aí você diz para Deus: Deus, eu não tenho nada, o que eu posso ter, o que eu posso te oferecer? O profeta chegou para a viúva e diz: o que tu tens em casa? Eu tenho uma botija lá, um pouquinho de óleo, um pedaço de pão. É com isso que eu vou começar o milagre. O que você tem? Eu estudei o livro de Mateus. Pois é só com o livro de Mateus que eu vou continuar fazendo milagre na sua vida. Eu vi uma foto de um homem, uma vez, com uma bermuda, uma Bíblia na mão, quer dizer, o pedaço de uma Bíblia na mão, pregando o evangelho no meio dos índios. E o pastor falou para mim: sabe quantos anos ele está ali? Ele já está há mais de 10 anos. E ele só tem um pedaço do livro de Mateus, um pedaço de Lucas e um livro do Velho Testamento que eu não lembro agora. E ele está há 10 anos, com várias etnias indígenas diferentes, pregando a palavra de Deus e o poder de Deus se manifestando por onde ele passa. Ele só tem aquilo, e Deus usa o que você tem. O que Jesus tinha, os discípulos que ficaram
Ele diz: é com vocês que eu vou sacudir essa terra. Se eles negligenciassem a proposta de Jesus, você não estaria aqui. Porque por causa dos apóstolos que o Evangelho chegou até onde chegou nos dias de hoje. Entenda uma coisa, meu irmão. Deus tem algo extraordinário para a sua vida, mas não basta saber, você tem que decidir executar. Eu sei, pastor. Sabe, mas não decide. Eu sei, pastor. Ei, o seu desígnio, o seu propósito, o seu destino não acontece no dia em que você nasce, acontece no dia em que você decide fazer a vontade de Deus. O seu destino, o seu desígnio não começou no dia que você veio ao mundo, começou no dia que você decidiu fazer a vontade de Deus. Eu decido. Aí sim, eu decidi ser santo. O que é ser santo? É orar muito, é jejuar muito, é se comprometer com o propósito de Deus na sua vida. Mas nós não decidimos. Nós queremos, mas não decidimos. Aí ficamos: Deus, o Senhor me trouxe ao mundo para isso, dizendo para Deus: Deus, eu nasci para isso. Não, você não nasceu para isso, mas você decidiu viver da maneira em que está vivendo. Nós jamais poderemos culpar a Deus pelas consequências daquilo que tomamos como decisão errada na nossa vida. Ele mesmo diz: ponho diante de ti a bênção e a maldição, segue pois a bênção para que viva. Ele dá o conselho: segue. Agora, se quiseres seguir aquilo que eu não mandei, segue, pois se segue a bênção, vive; segue a maldição, morre. Por isso que no livro de Jeremias 29 diz: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz, pensamento de bênção, para que vocês sejam bem-sucedidos. Esse é o pensamento de Deus. Agora, qual é o seu pensamento? Porque não basta Deus pensar. Deus pensa, mas Ele deixa você seguir. Agora, você tem que decidir. Os discípulos decidiram, os que ficaram: nós comeremos. Eu não estou entendendo esse discurso, mas eu vou comer do teu pão, eu vou comer da tua carne, eu vou beber do teu sangue. Quer saber? Eu não estou entendendo nada, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Eles não recuaram, e o futuro chegou até você. Quando o futuro da salvação quis se manifestar, Jesus veio como verbo encarnado. Quando o futuro da libertação quis se manifestar, Moisés veio como libertador. Quando o futuro da destruição de Jericó quis se manifestar, Josué veio como homem para destruir as muralhas de Jericó naquele lugar. Quando o futuro para que o povo de Amon fosse aniquilado, Deus levantou Jefté. Quando o futuro dos medianitas quis se manifestar como aniquilação, Deus levantou Gideão. Irmãos, o seu futuro se manifesta quando você decide fazer a vontade de Deus, porque todos eles disseram: eis-me aqui, faz em mim a sua vontade. Ainda que alguns viessem a recuar: não sou eu o menor da minha casa, não, a minha tribo não é a mais pobre, mas Deus disse: homem valente, valoroso, eu sou contigo, vai. E Gideão foi, e aconteceu o milagre. E Josué foi, e aconteceu o milagre. E Moisés, com toda a sua gagueira, com toda a sua falta de persuasão, foi, e Deus operou através de Moisés. E Jefté, com todos os seus complexos, porque tinha sido expulso da sua casa, expulso pelo seu pai, filho de uma prostituta, ainda assim ele foi, e Deus lhe deu a vitória. Meu irmão, se homens que não conheciam a Jesus, apenas conheciam a sombra daquilo que iria acontecer, Deus usou poderosamente para fazer milagres, quanto mais eu e você, que temos o Cristo manifesto em nós, porque eles conheciam a sombra, você conhece Jesus, o Cristo manifesto em você. Eles viviam à sombra das coisas vindouras, Jesus já veio e mora dentro de você. Por isso que ele diz: as obras que vocês viram fazer, vocês vão fazer, que vocês viram fazer, vocês vão fazer também, e farão maiores. E o Evangelho está até o dia de hoje tomando força. Deixa eu finalizar aqui para você. No final das contas, quando você
tem proposta de Deus na sua vida, e você olha para o lado, e aí você vê o seguinte: meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, os meus empregados na minha empresa não acreditam em mim, meu patrão diz que eu sou louco, ele me deixa no trabalho por misericórdia. Acredita em mim, e começarem a julgar você, não julgue você eles apenas não estão entendendo, e às vezes não vão te ajudar, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. É só para que o nome do Senhor seja glorificado. Por mais que Deus venha a usar pessoas para que o seu destino se manifeste, meu irmão, tem hora que Ele entra com poder imperativo e você diz o seguinte: como isso aconteceu? Tudo aquilo que você não sabe explicar e que aconteceu de maneira maravilhosa e de maneira extraordinária, pode ter certeza que tem mais o dedo de Deus do que o seu dedo nisso aí, porque tudo aquilo que você sabe explicar é aquilo que você alimentou, é aquilo que você criou, aquilo que você gerou, e tudo aquilo que você gera, você é obrigado a alimentar e continuar alimentando. Agora, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, meu irmão, Ele mesmo alimenta, Ele mesmo não te dá estresse. Então você pode levantar amanhã dizendo o seguinte: o que eu vou comer daqui ao final do mês? Eu estou olhando minhas contas e elas estão baixando. Eu não tenho o mesmo nível de conforto que eu tinha antes, você pode pensar. As coisas estão ficando apertadas aqui em casa, você pode estar pensando. Mas preste atenção. Ele diz: se Ele veste os lírios do campo, que são tão lindos, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a eles, não vestirá muito mais a vós? Será que um lírio do campo vale mais do que você? Se eu pegar uma tesoura e cortar, e essa camisa aqui poderia ser feita pelo alfaiate mais famoso que vocês conhecem, acabou a camisa. Pode costurar, vai encher de remendo, acabou. Agora, se eu pegar uma faca e abrir aqui de cima e embaixo, eu só vou enrolar, daqui a 10 dias se regenera por completo, por si próprio. O que eu estou dizendo é que não tem valor. Tem valor. Isso aqui vai embora. Isso aqui foi criado por Deus. Se Ele veste os lírios do campo, se Ele dá de alimentar os pardais, Ele não vai dar de alimentar a você. Então não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Você olha com ansiedade, você olha a geladeira, ansiedade, você olha chegando no dia 30, ansiedade. Ei, ansiedade, vai embora. Pastor Cash tinha um cachorro chamado Bob. Bob comia na casa dele, comia na casa do vizinho, comia na casa do outro vizinho. Bob jantava na casa dele, jantava na casa do vizinho, jantava na casa do outro vizinho. Bob era um cachorro sem dono. Bob andava na rua. Um dia Cash estava andando no meio da rua, seus compromissos vencidos, e ele: Deus, eu não posso envergonhar a tua palavra, Senhor, daqui a pouco os credores vão começar a bater na minha porta. E ele começou a chorar andando, e daqui a pouco vem Bob, para na frente dele, e Bob balançando o rabo e fazendo uma festa para ele, e ele andando no meio da rua. Aí ele olha para o Bob e Deus fala: você está vendo Bob? Eu alimento Bob 3 vezes por dia. Bob não pensa nessas coisas. Bob sabe que vai encontrar em cada casa alimento. Olha a cara de preocupado de Bob. Ele diz: Deus, não precisa falar mais nada. Ele entendeu. Se Deus alimenta os pardais, se Deus alimenta os animais, será que Ele não alimentará você? Ele mesmo diz: se Ele é um bom pai, se vós que sois maus sabe dar pão, ou qual dentre vós dará cobra quando o filho pede peixe? Quanto mais o Pai que vive nos céus. Será que dará pedra
se você pedir pão? Será que Ele vai dar maldição se você pedir bênção? Se vós que sois maus, sabe alimentar o Bob, e eu não vou alimentar a vós? É preciso entender, irmãos, porque a gente fica na ansiedade, e a ansiedade é falta de fé, é antecipação das coisas que nem aconteceram ainda, nem aconteceram, e a gente fica antecipando, será, como diz minha avó, será morreu o bode, será o quê? Ei, Deus Ele nunca falhou, Ele é, independente da sua situação, saiba que o extraordinário está por romper. Agora precisa de uma decisão sua. Se você não decidir, a pior decisão que você pode tomar é a decisão de continuar indeciso. Ou você decide viver o extraordinário de Deus, ou continua vivendo o comum. Deus é um Deus incomum. Deus é um Deus incomum. Eu digo uma coisa aqui para você, se coloca de pé. Quando estava acontecendo o louvor ali atrás e eu estava orando,